Este sexto domingo da Páscoa nos leva a entrar decididamente em uma grande experiência. Viver a Páscoa não apenas como um tempo, mas como um estado de vida. Lembro um jovem que um dia me disse: Padre, eu quero viver em estado pascal. O que significa? Viver sempre na presença. Este é um dom que o Espírito Santo nos faz e por isso este domingo já nos abre decididamente rumo ao Pentecostes. É como uma corrida que nos aproxima do Pentecostes que cada vez mais se torna próximo. É por isso que na primeira leitura, onde nós escutamos toda a discussão que aconteceu entre os apóstolos a respeito da circuncisão e o que fosse oportuno oferecer para os pagãos convertidos ao cristianismo, os apóstolos, depois daquele que é definido o primeiro concílio de Jerusalém, decidem de não impor nenhum fardo, decidem de oferecer aos pagãos um novo caminho. Está nascendo realmente o cristianismo, que se distingue da tradição hebraica. Decidimos, lemos no versículo 28 da primeira leitura dos Atos do capítulo 15, o Espírito Santo em nós não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carne sacrificada aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Termina a leitura dizendo: vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. E assim Paulo e Barnabé voltam para Antioquia, junto com Judas e Silas, para poder dar para a comunidade de Antioquia esta orientação, uma orientação nova, algo que o Espírito Santo está suscitando, e nós vemos nisto o agir do Cristo que vive na sua igreja. A Páscoa é descobrir que Jesus realmente é vivo na igreja, se manifesta na igreja, aquele Cristo ressuscitado que se manifesta 18 vezes, segundo o Novo Testamento, em diferentes aparições, agora continua a manifestar-se através dos apóstolos. O Espírito Santo em nós. Somos protagonistas de uma história. Interessante que os Atos dos Apóstolos é conhecido como o Evangelho do Espírito Santo. De fato, no começo do livro dos Atos, exatamente no primeiro versículo, nós lemos: no meu primeiro livro, prezado Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi levado para o céu. É interessante. Significa que nos Atos é relatado aquilo que Jesus continuou a fazer e ensinar. De que forma? Através da sua igreja. Não é por acaso que na conversão de Paulo, o Cristo se revela como aquele Jesus que Paulo estava perseguindo, em outras palavras, a própria igreja. Paulo perseguia a igreja é o próprio Cristo. Jesus continua a escrever uma história de salvação através dos seus discípulos, através dos seus apóstolos. Ele é o Senhor que dá vida. E qual é a função do Espírito Santo? Substancialmente, aquela de gerar Cristo em nós, de deixar Cristo viver em nós, e também de abrir os nossos olhos para que possamos reconhecer Cristo, seguir Cristo, acolher Cristo na nossa vida. O Espírito é dado sem medida. O Espírito Santo é o amor derramado nos nossos corações. Entramos então nesta aventura, uma aventura de uma experiência profunda do Espírito Santo que torna viva a presença de Cristo no nosso meio e que mantém viva a sua memória, lembrando-nos tudo aquilo que Jesus disse, mas também ensinando-nos a cada momento todas as coisas, como lemos no Evangelho, tirado do capítulo 14 de João, do versículo 23 ao versículo 29. O Senhor, em toda a Bíblia, tem um único desejo, aquele de fazer morada no meio de nós, aquele de habitar em nós, porque esse é o desejo do amor. O amor nos leva a morar dentro do outro, não apenas do lado do outro, mas um dentro do outro. E toda a Bíblia é o ecoar daquele grito de Deus depois do pecado original: Abraão, onde estás? Abraão, onde estás? Não era um grito de um pai que queria punir o filho,
mas de um pai desesperado que não queria perder o filho, que queria reencontrar o filho que se fechou, se rebentou, se afastou do coração do pai. Deus, que é amor, busca casa no homem. A vocação de Deus, se assim podemos dizer, que é amor, é suscitar amor no coração do homem, para tornar-se habitação do amado. E o amado, respondendo ao amor, se torna casa de Deus. Deus quer habitar em mim, e Deus quer revelar-se ao mundo através do homem que o acolhe. Por isso que, sempre neste contexto da última ceia, Judas, não o Iscariote, dirá para o Senhor: porque você se revela a nós e não no mundo? Porque só quem ama conhece. Os apóstolos, os discípulos que seguem Jesus o amam e por isso o conhecem. E quem conhece encontra, reconhece. Cristo se revela através do amor. No mesmo tempo, tomando em nossa habitação, como lemos no Evangelho, no versículo 23 do capítulo 14, se alguém me ama, guardará minha palavra. O meu Pai o amará, nós viremos e faremos nele a nossa morada. Aí, neste momento, o que acontece? Acontece que se eu sou a morada de Deus no mundo, o mundo conhecerá Deus através de mim. Deus se revela através daqueles que o amam. Ele quer revelar-se a todos, mas através de nós, através dos cristãos, que como outros cristos, como morada de Deus no meio dos homens, como lemos em Apocalipse, manifestam a glória do Senhor, a glória do Cordeiro. Este Cordeiro que nos torna templo, que nos torna presença viva. O Cordeiro que ainda nos chama a dar a vida para os irmãos, porque é o próprio mistério da cruz, o mistério que revela a presença de Cristo na nossa vida. Disto, como Jesus disse nesta mesma última ceia, vos reconhecerão como meus discípulos e terão amor uns para os outros, como eu vos amei, dando a vida uns pelos outros. É belíssimo porque na Bíblia nós lemos em muitas expressões a sede que Deus tem do homem e no mesmo tempo o desejo que o homem tem de Deus. No Salmo 27, por exemplo, uma coisa peço a Yahvé, esta só eu busco, habitar na casa de Yahvé todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza de Yahvé, meditar no seu santuário. Mas Deus quer fazer em nós o seu santuário. Se eu tenho sede de Deus, se eu tenho desejo do Deus vivo, é porque o Deus vivo quer viver em mim. E antes que eu procure, Ele me procurou. Antes que eu deseje habitar nele, Ele deseja habitar em mim. E por isso, não apenas nós temos o reino de Deus no meio de nós, mas como Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vocês. Quando Jesus disse, sempre nesta última ceia, eu vou preparar um lugar, é incrível entender algo maravilhoso. Este lugar não está fora de nós, não está no alto, está no mais íntimo de nós, está no nosso coração, onde o Pai e o Filho, na medida em que nós acolhemos a palavra, vivemos a palavra, guardamos a palavra, eles vêm e fazem em nós a sua morada. Fantástico. O defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Esta função do Espírito. No Pentecostes, nós sabemos que queremos acolher o Espírito Santo, mas é incrível porque nos Atos dos Apóstolos não teve apenas um Pentecostes. Vocês podem divertir-se a procurar, são pelo menos 13 Pentecostes que acontecem, quer dizer, de grau em grau, de passo em passo. Eu quero cada vez mais tornar-me íntimo ao Espírito e por isso reconhecer o Senhor e por isso ir ao encontro do Senhor. É uma experiência de um contínuo crescimento. Seguir Jesus não é seguir uma série de regras, é seguir uma pessoa viva. Não é obedecer a palavra, mas é amar o Cristo que me leva a obedecer a palavra. Porque quem ama segue, quem ama busca, quem ama deseja tornar-se uma só coisa com o seu amado. O desejo do amado, a palavra do amado, a voz do amado o apaixona e os leva a um segmento cada vez mais profundo, mais vivo, mais entusiasmado
pois entusiasmo, a palavra entusiasmo significa mesmo ter Deus dentro de nós. E isso é aquilo que Cristo hoje nos oferece. Precisamos do Espírito Santo, o amor de Deus derramado no nosso coração, que nos leva a viver coração a coração com Cristo, a deixar Cristo e o Pai manifestar-se na nossa vida. E é muito interessante porque sempre nos Atos nós escutamos que o Espírito Santo se dá àqueles que lhe obedecem. O que significa? Que na medida em que eu amo, eu sigo. Na medida que eu sigo, eu recebo mais Espírito Santo, aí eu amo mais, porque o Espírito Santo é amor derramado, e aí mais ainda vivo plenamente a palavra, mas vivendo a palavra, o Pai e o Filho vêm fazer morada em mim. Isso me leva a uma nova experiência de um Pentecostes, e de Pentecostes em Pentecostes eu cresço no amor até cristificar-me plenamente. Esse é o caminho da santificação cristã. E como eu sempre digo, uma pessoa que vai de bicicleta no escuro, na medida que vai pedalando, a lanterna da bicicleta vai fazer um pouco de luz, você vê um pedacinho, aí dá mais um passo, uma pedalada, e mais um pedaço do caminho se ilumina, e aí você mais uma pedalada, e mais um passo, e caminhando se faz o caminho, como diz o ditado brasileiro, e amando eu me torno amor, porque o amor transfigura o amado no amado. É fantástico. E quando o Senhor diz que o Espírito nos ensinará todas as coisas e nos lembrará tudo, está dizendo isso, poderemos viver tudo na luz da palavra que Cristo disse. Não há mais nada para acrescentar. No Evangelho já está contida toda a verdade. E vivendo nesta presença, eu aprendo tudo. Aprendo a comer como cristão, aprendo a brincar como cristão, aprendo a falar como cristão, aprendo a não usar palavras ambíguas, palavras imorais, palavras que ofendem, que ferem, que machucam. Aprendo a linguagem de Cristo, aprendo o olhar de Cristo, aprendo o toque de Cristo, aprendo a paciência de Cristo, aprendo todas as coisas. Em todas as coisas posso santificar-me, aí posso cozinhar, deixando que Cristo em mim possa transmitir amor através da comida, limpar a casa de forma que quem entra sinta o toque de Cristo na casa, numa flor colocada, na ordem, na limpeza, em tudo, no jeito de vestir. Nós não podemos acostumar-nos a este mundo, mas temos realmente que transformar-nos, como lemos em Romanos, pela força da palavra. Somos chamados a sermos pessoas que continuamente se renovam e renovam o mundo pela força do Espírito. Ele que faz nova todas as coisas. É o fruto que é paz, que é amor e que é alegria. Esta paz que não é a paz que é do mundo. A paz do mundo romano era a paz da imposição da força, uma paz que aniquilava os inimigos. Não é esta paz de Cristo. Nem a paz da hipocrisia ou da indiferença, de quem está bem porque as coisas vão bem, uma paz que dura pouco. Uma paz que perante a primeira dificuldade, o desemprego, um problema econômico, um problema familiar, de relacionamento, já desmorona. A paz de Cristo é a paz que vem da cruz. Lembre, quando Jesus se apresenta no cenáculo e diz, não seja turbado o seu coração, e que mostra a Cristo, mãos, pés e lado, perfurados pelos pregos, pela lança, mostra um amor crucificado. Este amor que não desiste de mim é fonte da minha paz e fonte da minha alegria. Amor, paz e alegria são os frutos do homem que vive no Espírito Santo. Deixo-vos a paz, o shalom, que o próprio Cristo, ter Cristo no coração, como escutamos, eu e o Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Shalom, presença de Deus, esta paz que Ele nos dá, não como o mundo. Por isso, não se perturbe de Jesus, nem se intimide o vosso coração. Carlos Acutis, um exemplo de santidade para tantos jovens, dizia: a tristeza é olhar dirigido para nós mesmos, a alegria, olhar dirigido para Deus. Que o nosso olhar possa ser para o Cristo, não só olhar, que toda a nossa vida dirigida para Cristo
de passo em passo, como foi a vida de Francisco de Assis, que reconhecendo a presença de Cristo no crucifixo de San Damião, que o chamava para restaurar a igreja que estava em ruína, e depois reconhecendo ainda o Cristo no leproso, e depois identificando-se com Cristo ao ponto de trazer em seu corpo as estigmas do Senhor, se tornou um homem feito oração, um homem feito presença, um homem feito Cristo que vive no hoje da história do homem. Que o Senhor te abençoe e te guardi e possa dar-te esta alegria, esta paz, este shalom que como um rio corre trazendo paz ao redor de cada filho e filha que vive na presença do Senhor, acolhendo sua palavra, tornando-se templo vivo do Pai e do Filho pela força do Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a tua força, Ele te abençoe e te guarde. Um bom domingo para todos.